Vou clarear agora. A oportunidade perdida é aquela que você, de repentemente, está desejoso daquele emprego. Você está desejoso de conseguir aquele emprego. E você coloca lá o currículo, você preenche todos os requisitos que a empresa precisa para que você se torne ali um funcionário. E quando você vai até essa empresa, você se depara com a vaga já preenchida. Então isso é uma oportunidade perdida. E o que é, pastor Marlon, uma oportunidade mal aproveitada? É aquela que você foi solicitado para aquela vaga, você foi solicitado para aquela empresa, você preencheu os requisitos que aquela empresa solicitava e você foi efetivado e você não soube aproveitar a oportunidade que foi dada. Então, eu quero dizer para os irmãos essa noite que nós estamos já indo para o 4º mês do ano, se não me falha a memória, e eu quero dizer para você que de repentemente o ano começou para você com algumas oportunidades e você deixou essas oportunidades escapar. De repente você não ficou apercebido, de repente algo fez com que você não entendesse aquela oportunidade, mas eu quero nesta terça-feira da palavra te trazer uma boa nova, que a semana começou, a semana se inicia e eu tenho a certeza que Deus trará oportunidades para você esta semana que está iniciando. Oportunidades das mais diversas. Você sabe a oportunidade que você vai precisar, que você vai ter. Então, antes de nós entrarmos no texto, eu preciso falar sobre isso aqui, pastores. Então, nós não podemos confundir oportunidade perdida com oportunidade mal aproveitada. Até porque Deus é um Deus de oportunidade. Repita-se comigo: Deus é um Deus de oportunidade. Deus sempre vai dar ao homem uma nova oportunidade. Deus sempre vai dar a alguém uma nova oportunidade. Então, o que cabe a nós, pastor? Entender e saber que aquela oportunidade que Deus irá apresentar é para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Então, vejamos que Deus, ele vai nos dar oportunidades e nós temos que saber aproveitá-la. Então aqui, entrando no texto, nós estamos nos deparando com esse rei, Jeoás. E Jeoás é um rei que ele vai ter oportunidade. Oportunidade essa que, se você for pegar o contexto histórico da história, você vai ver que o seu pai não conseguiu, melhor, o seu avô não conseguiu, o seu pai não conseguiu, e ele vai ter uma oportunidade de fazer diferente. Sendo que veja que esse rei, ele vai me ensinar algo muito interessante. E o que é, pastor? É que Deus, ele vai usar alguém para ser a ponte da nossa oportunidade. Então não despreze quem está próximo a você. Não despreze quem Deus colocou ao seu lado. Não despreze quem Deus vai se utilizar para que seja a ponte da tua oportunidade. Mas pastor, como é que é isso? Deus vai usar alguém? Sim. Ah, mas pastor, por que Deus não me usa? Sim, Ele vai te usar para que você também seja a ponte de oportunidade para outras pessoas. Então eu quero profetizar na tua vida essa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, que você vai ser um canal de oportunidades para alguém, e esse alguém vai declarar que Deus te usou. Então eu quero que você carinhosamente, por seu irmão que está ao seu lado, diga assim para ele, diga assim para ela: eu posso ser o canal da tua oportunidade. Então veja, volte lá no verso 14. Veja que interessante essa história que se inicia. Veja que Eliseu estava doente. E esse rei Jeoás, ele vai até o profeta solicitar algo. E o interessante é que ele vai declarar essa seguinte frase: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Sabe o que esse rei estava declarando para o profeta Eliseu? Profeta, eu sei que o Senhor é muito maior do que os carros de Israel e do que os seus cavaleiros. Então veja
que esse homem está reconhecendo a pessoa do profeta. Então, quando você reconhece a pessoa de quem está profetizando para você, você já está abrindo um espaço, você já está se conectando com um possível milagre que Deus quer realizar através de você. Então aqui vai um conselho para você, aqui vai um conselho muito interessante, que você não despreze as palavras que são ditas nesse altar, porque as palavras proféticas, elas são lançadas, elas são semeadas, e o meio do teu coração tem que estar aberto, para que esta semente, ao seu tempo, brote, e você faça jus, e você viva aquilo que foi profetizado. Então, eu não posso estar num culto desapercebido. Eu não posso estar num culto distraído. Eu não posso estar num culto pensando na conta que eu tenho que pagar amanhã. Eu não posso estar num culto pensando num amigo que eu tenho que visitar amanhã. Sabe por quê? Porque o culto é o ambiente espiritual que Deus ele quer ordenar a bênção sobre nós. Então nós não podemos achar que estamos num culto simplesmente por estar, não. Eu e você estamos num culto porque o culto é algo que Deus manifesta a sua glória. Então veja que eu preciso, primeiro, reconhecer a pessoa de quem está profetizando. Porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. Michael Murdock vai dizer isso, que a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. E veja que esse diálogo continua. Esse diálogo interessante continua. E antes de eu continuar aqui no verso 15, eu preciso ler com a igreja o capítulo 13 e o verso 7 do mesmo livro de 2 Reis. Olha que interessante isso aqui que eu quero compartilhar com a igreja. 2 Reis, capítulo 13, é isso, é o mesmo capítulo, verso 7. Por que não deixou a Jeoacás do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé? Porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. Então veja aqui, Jeoás, seu pai, seu avô, vai deixar para ele essa quantidade de exército. Seria impossível Jeoás vencer a guerra com esse pouquíssimo exército. Até porque o exército assírio eram não sei quantos mil homens. Então como é que nós vamos vencer uma guerra? Como é que Jeoás vai vencer uma guerra com 50 cavaleiros e 10 carros e 10.000 homens? Então veja que Deus, ele vai se utilizar de coisas improváveis para demonstrar o poder dele na nossa vida. Pronto, é aqui que eu queria chegar. Deus vai se utilizar de coisas improváveis para manifestar a bênção dele na minha vida. Pastor, eu não acredito mais nisso. Fica tranquilo, porque é nisso que Deus quer operar a bênção. É naquilo que você diz que não, que Deus diz que sim. É naquilo que você diz que não tem mais jeito e Deus diz que sim. Eu estou falando para alguém aqui essa noite que de repente entrou aqui no culto da palavra precisando de um renovo. Então aqui vai uma palavra debaixo da unção que Deus nos confiou, que Deus ele vai se utilizar do ambiente improvável para demonstrar o poder dele, que sempre será maior do que a nossa realidade. Então vamos lá, volte para o texto. Eu fui só lá mostrar como é que Jeoás ele assumiu o trono para que ele pudesse vencer. Volte lá no texto. Verso de número 15. É uma palavra dispositiva, texto a texto, verso a verso. Vamos lá, verso de número 15. Você pode ler? 1, 2, 3. Então veja que o profeta liberou uma palavra para o rei. Rei, toma o arco e flechas. E o rei tomou arco e flechas. Sabe o que isso aqui me ensina? E te ensina essa noite? Que Deus ele vai nos dar armas certas para nós vencermos o nosso adversário. Deus ele não vai nos dar armas aleatórias. Deus ele não vai nos dar armas
sem que ele demonstre ali naquele armamento que Deus está sendo conosco. Então veja que estrategicamente, o rei está falando para... Eliseu está falando para o rei: rei, pega o arco e flecha. E tomou. Aí, 16. Verso 16. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. Então veja que aqui você está se municiando das armas. Aqui você está se municiando daquilo que você precisa para enfrentar a sua semana. Então eu quero te dizer essa noite que a forma com que você vai manusear aquilo que Deus colocou nas suas mãos vai fazer toda a diferença para que você possa romper nesta semana que está se iniciando. Então veja que Eliseu, ele está declarando para esse rei: rei, eu estou te dando as estratégias, eu estou te dando as oportunidades. E o que é interessante nesse armamento arco e flecha? É que se você for entender as histórias, se você já viu aqui filmes épicos de cavaleiros, de arco, de flechas, você vai ver que quanto mais o arqueiro ele puxa as flechas para trás, mais impulso e mais diretamente a flecha vai no seu alvo, no seu objetivo. Então eu quero profetizar para você essa noite. Se você tem mão para receber, receba. Que Deus, nesse momento que você está passando, essas circunstâncias ruins que você está passando, que você pensa até que está sendo jogado para trás, que você está sendo passado, que você não vai conseguir, é Deus te dando um impulso para aquilo que Ele vai fazer nesta semana, queira Satanás ou não. Então, se as circunstâncias estão te puxando para trás, fique tranquila. Por quê, pastor? Porque estão te dando impulso para que você chegue no alvo, e o seu alvo esta semana vai se concretizar. Assim diz o Senhor para você, assim diz o Senhor para nós essa noite. Então, veja que algo mais interessante acontece aqui nesse texto. O rei Eliseu fala para o rei: rei, coloque a sua mão. E o rei colocou a mão, e Eliseu pôs a mão dele sobre as mãos do rei. Sabe o que eu quero dizer aqui esta noite? Que quando você está debaixo de uma mão, quando você está debaixo das mãos de Deus, quando você está debaixo de uma unção, você vai vencer, queira Satanás ou não. Eu não estou aqui querendo te seduzir ou querendo te impressionar. O que eu quero é que você tenha a certeza que você vai viver essa semana e você vai conquistar aquilo que Deus já liberou no mundo espiritual. Por quê? Porque você está debaixo de uma unção. Repita comigo: eu estou debaixo. Não, está fraco, pobre, feio. Eu estou debaixo de uma unção. Quantos estão debaixo dessa unção, aplauda o Senhor. Isso. Reage à palavra. Porque nós estamos debaixo de uma unção. Você está debaixo de uma unção. A sua família está debaixo de uma unção. Os seus filhos estão debaixo de uma unção. Os seus negócios estão debaixo de uma unção. O seu emprego está debaixo de uma unção. Então tudo que você pôs as mãos, fique tranquilo que você está debaixo de uma unção. Ah, meu Deus, que coisa interessante isso. Está debaixo de uma unção. Veja, pastor Elialdo, que o rei fez questão, que Eliseu fez questão de colocar as mãos sobre ele. Colocar as mãos. Então, você está debaixo das mãos poderosas. Olha, você não está debaixo da mão do governo. Você não está debaixo da mão de prefeito, vereador, deputado, não. Você está debaixo da unção do Deus Todo-Poderoso. Você não está debaixo de decretos negativos. Você está debaixo de decreto que o próprio rei deu sobre você. Então veja que Eliseu está dando todas as estratégias para que esse rei possa vencer. E eu quero ler com a igreja Salmos de número 127, verso 4. Depois Isaías 49, verso 2. Estamos no culto da palavra, então nós temos tempo para passear um pouquinho
no texto. Vamos lá? Quero que você leia. 1, 2, 3. Olha o que você é. Você é uma flecha. E quem é o arqueiro? Ah, meu Deus. Quem é o arqueiro? É aquele que nunca perdeu uma batalha. Então é por isso que você não vai perder. É por isso que você... eu vou aprofundar isso aqui. Nós não temos o direito de perder, porque o nosso arqueiro é aquele que nunca, jamais irá perder uma batalha. Então, se ele é o arqueiro e eu sou a flecha, eu vou chegar no alvo. Não, repita assim comigo. Eu vou chegar no alvo. Porque, sabe por que você vai chegar? Porque você está no arqueiro que vai te impulsionar para aquilo que ele já liberou para nós essa semana. E o que ele liberou, pastor? É bênção, é vitória, é conquista, é realizações. Isaías 49, verso 2. Vamos lá, quero que você leia comigo. 1, 2, 3. Então veja que você é uma flecha limpa, você é uma flecha afiada, e você é uma flecha que está escondida na aljava de Deus, e no momento certo Ele vai te impulsionar. Pastor, mas ainda estamos indo para o 4º mês do ano, é verdade. Pastor, mas eu ainda não conquistei, eu ainda não cheguei no alvo. Calma, fica tranquilo, porque você está sendo polido, para que você como flecha tenha precisão no seu alvo. Porque se a nossa flecha estiver enferrujada, você bate e a flecha cai. Mas quando eu e você somos flechas afiadas na mão do arqueiro, a nossa chegada no alvo é com precisão. Então aqui vai uma palavra para o diabo ouvir. Diabo, você pode até achar que a nossa flecha está enferrujada, mas o Deus que nos esconde, o Deus que nos pule, o Deus que nos afia, Ele está nos escondendo na sua aljava, e ao momento certo irá nos impulsionar e chegaremos ao destino que Ele já liberou para nós. Então veja que o rei está nesse diálogo com o profeta. Repita comigo, diálogo. Aí 17, volte lá por favor, João. E disse ao rei: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Efeque até os consumir. Se você for pegar a história de Eliseu, você vai ver que ele sempre está falando de porta. Dificilmente você vai ver Eliseu falar sobre janela. Aqui, esse é o único momento que eu vejo Eliseu falar sobre janela. Quando ele chega para aquela viúva, ele fala para aquela viúva: entra para o teu quarto e fecha a... Quando ele chega para aquela mulher que está com seu filho morto, ele fala: entre e fecha a porta. Sendo que aqui Deus está abrindo algo esplêndido para nós essa noite, que é a janela. Por que janela, pastor? Porque janela é algo que Deus, Ele tem para manifestar a bênção dele na nossa vida. E janela para o Oriente. Janela para o Oriente. Veja que o profeta está sendo muito claro, está sendo muito incisivo no que ele está dizendo para o rei. Então, eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que no lugar que não tem porta, mas Deus, Ele pede para que eu e você venhamos abrir uma janela, é porque aonde não tem porta, Deus cria um cenário para nos abençoar também. Então veja que o profeta está dizendo para ele: abre a porta para o Oriente. Abre a porta.
abre a janela para o oriente, e ele abriu. Então disse Eliseu, atira, e ele atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor. Então eu quero profetizar nesta noite, que essa flecha do livramento que Eliseu profetizou para o rei, é a flecha que Deus me impulsiona a profetizar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que a flecha do livramento é a flecha que Deus vai usar para que você venha conquistar aquilo que Deus já determinou para nós. Livramento para teus filhos, livramento para teu... Se fosse você, recebia. É livramento para o seu filho, é livramento para o seu esposo, é livramento para a sua casa. Livramento. Deus quer que eu e você venhamos estar em livramento esta semana. Venhamos a estar escondido. Venhamos a estar entendendo que Ele vai nos dar o livramento e nós vamos perceber que Ele está conosco. Então veja, que tudo que está acontecendo aqui é algo que o profeta está liberando para esse rei. Verso 18, já estou caminhando para o fim. E disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse o rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Nós não vamos entrar no campo teológico aqui dessa flecha, porque existem algumas correntes que diz que o rei pegou as flechas e feriu para o chão. Outras diz que o rei, de fato, ele atirou as flechas no Oriente. Mas isso é o que não importa nessa questão aqui para nós, nessa discussão. O que eu quero dizer é que esse rei está tendo todas as oportunidades para conquistar aquilo que Deus já tinha liberado para aquele povo. Mas por falta de uma inobservância, por causa de uma falta de observação, essa oportunidade passou. Sabe por que passou? Verso 19. Verso 19 do capítulo 13. Vamos, Joãozinho. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes já deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Veja, pronto. Aqui nós vamos já se encaminhando para o final desta reflexão. O rei, ele teve a oportunidade de ferir, ele teve a oportunidade de lançar as flechas certas, mas ele preferiu lançar as flechas erradas. Então veja que esse rei está tendo oportunidade para fazer algo que fosse ser poderoso para a vida dele, algo que mudaria a história da nação, que mudaria o quadro da sua família, que mudaria o quadro da história, mas ele não teve a coragem de fazer aquilo que o profeta disse para que ele fizesse. Então veja que Eliseu se indignou muito contra ele. Porque falou, rapaz, eu te dei tudo, eu te dei as estratégias, eu te dei tudo que você precisava e você só feriu 3 vezes. E era para ele ferir 5 ou 6 vezes. Mas pastor, peraí, o rei não sabia? Vamos acreditar que ele quis tacar apenas 3 vezes. Aí ele viu que de repente não ia surgir o efeito que ele esperava, ele desistiu. Então aqui vai uma palavra para você, não desista daquilo que Deus colocou em suas mãos. Não desista daquilo que Deus colocou em suas mãos. Sabe por quê? Porque se você desistir, você vai causar indignação. Não no pastor, não nos pastores, mas no Deus que te deu todas as estratégias. Veja que Eliseu se indignou contra ele. Rapaz, camarada, você não fez aquilo que era para ser feito. Então, verso 20. Eu começo a caminhar para o final já, agora de fato. Fechei a Bíblia. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Sabe o que está dizendo aqui? Esse rei nunca mais ia ter a oportunidade de ter Eliseu por perto para profetizar para ele novamente. Porque ele perdeu a oportunidade. Por isso que eu fiz questão de frisar essa temática, que nós não podemos perder as oportunidades que são expostas para nós todos os dias. E eu disse que as oportunidades têm velocidade,
Porque tem oportunidade que é como um foguete. Quando você vê, caramba, passou. Já viu a historinha do metrô? Você está atrasado, você está descendo ali a escadaria, você está descendo ali a estação de trem. Quando você está chegando, o trem foi embora, o metrô foi embora. Você, puxa vida, perdi essa oportunidade. Então, eu não quero ninguém triste aqui essa noite. Eu não quero ninguém aqui de cabeça baixa essa noite. Porque eu e você vamos agarrar as oportunidades que Deus tem para nós. Oportunidade de sermos um crente melhor. Oportunidade de sermos um obreiro melhor. Uma oportunidade de sermos alguém melhor para a sociedade. Alguém melhor para a nossa família. A oportunidade de sermos, de melhorarmos na nossa vida cristã. Deus não quer ninguém aqui com vida cristã medíocre. Deus quer ver crentes aqui rompendo, conquistando. Mas como é que eu vou romper e vou conquistar, pastor? Eu ouço isso todo culto. Pastor Marcelo cansa de falar isso. Mas eu não vivo isso. É porque você tem que agarrar as oportunidades. Você não pode ficar indiferente. Você não pode fazer como esse rei Jeoás, que teve a chance de mudar o quadro e não fez. Então eu e você vamos aproveitar e agarrar as oportunidades que Deus tem para nós. E esse ano será um ano que nós vamos cantar muitos hinos da vitória. Amém. Porque eu e você estamos preparados para vivermos aquilo que Deus tem para nós. E eu anotei algo aqui interessante no final, que eu quero compartilhar com a igreja. É que Deus quer que eu e você venhamos agarrar as oportunidades de fato e não desistir delas. Thomas Edison, o gênio da lâmpada, ele tentou várias vezes até conseguir. Santos Dumont tentou muitas vezes até conseguir. Então, não é no primeiro obstáculo que você vamos entregar os pontos. Que o diabo quer isso. O diabo quer que você entregue os pontos e você não viva mais aquilo que Deus tem para você. Então essa noite é a noite de Deus reativar. É a noite de Deus reativar as oportunidades dele na nossa vida. Então, que nessa semana você entenda, vai com essa palavra no seu coração, acreditando que Deus sempre será maior do que a nossa realidade. Mas para que Ele se manifeste na nossa vida, precisamos estar atentos. Precisamos entender que nós temos que nos doar para o que Ele tem para nós. Então, você pode ter ouvido palavras negativas, palavras de derrota, de maldição, mas não se entregue não, porque aquele que começou a boa obra, amém, Ele é fiel para cumprir e terminar aquilo que Ele começou. Então não desista, não desista, não desista. Amém. Não faça como o rei Jeoás, que só atirou 3 vezes. Ele só feriu os sírios 3 vezes. Depois os sírios vieram, pastor Nabalavé atropelou ele, porque ele não teve coragem de agarrar a palavra liberada sobre a vida dele. Então eu e você vamos tomar posse da palavra liberada para nós. A palavra já foi liberada. O que eu preciso fazer, pastor, é colocá-la em prática. Simples, não tem mistério. É eu me colocar como flecha na mão do arqueiro. Mas pastor, eu estou meio enferrujado. A minha flecha, eu como flecha estou meio amassado. Não. O esmeril, é esmeril que se fala, que afia a faca. Mas aqui nesse caso, não vou falar de esmeril porque não estamos falando de faca. Mas eu vou usar o esmeril só para ilustrar o que eu quero dizer. O esmeril espiritual está aqui essa noite para polir as nossas armas e polir a nossa flecha. E eu e você vamos atingir o objetivo e o alvo que Ele já liberou para nós.
Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. E você que está em casa, que você possa entender que você é uma flecha que vai no alvo, mas agarre a oportunidade, não deixe ela passar e viva o que Deus tem para você. Deus abençoe.